Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje é dia de festa na igreja. Solenidade da Santíssima Trindade. Momento no qual a igreja, ela nos convida a refletir sobre algo que nós muitas vezes fazemos por repetição, tantas vezes anunciamos e nem sempre nos debruçamos para entender ou para certificar que nós cremos verdadeiramente. Então, nós temos um Deus trino, um Deus que é o único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E é interessante a gente perceber que na história da salvação, nem sempre foi assim. Foi Jesus Cristo que, ao se revelar, também revelou que existia o seu Pai e existia o Espírito. E cabe a nós acreditarmos, termos fé neste Deus. Claro que a dimensão divina de 3 pessoas em uma só não é, de forma alguma, trazida até a razão. Porque a nossa razão humana, nós precisamos entender isso. Nossa razão humana, ela não dá conta de explicar os mistérios de Deus. Não só esse mistério, o mistério de Jesus, que é a própria Eucaristia. Como um Deus pode se fazer tão pequeno, um pedaço de pão? No entanto, nós verdadeiramente cremos que a hóstia consagrada é o próprio Jesus. Um outro mistério, a própria encarnação do Verbo. É Deus que vira homem, Deus que, na sua dimensão divina, se reduz a nós, homens, e não perde a sua condição divina. É 100% Deus, 100% homem. Mais um milagre, mais um mistério. Um outro mistério, Nossa Senhora, Virgem e Mãe de Deus. Então a gente percebe que a revelação de Cristo nos traz esse componente de acreditarmos naquilo que muitas vezes não entendemos. Mas aí é mais um salto na fé, porque se nós não entendemos,
é porque Deus sabe que não precisava de se revelar a ponto de entendermos na razão humana. Ou a gente não sabe, mas realmente a razão humana nunca vai conseguir chegar nesse ponto. É muito mais provável que seja isso. Mas nós cremos, nós temos o convite a crer. E é importante a gente tomar essa decisão. Decisão de acreditar. E ao tomarmos essa decisão, a gente precisa entender também o que Deus nos solicita. Olha lá o que Jesus fala. Jesus claramente fala com os discípulos que tudo lhe foi entregue, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Nós já refletimos essa palavra em que o próprio Cristo diz que a ele foi dado a missão de julgar. Então ele é que irá julgar cada um de seus filhos. Por isso foi dado a ele todo o poder, tanto no céu quanto na terra. E ele põe uma coisa. Quando ele fala que o poder foi todo dado a ele, ele distribui o poder. Distribui a quem? A cada um de nós. Distribui porque ele fala, portanto, mas o poder que Jesus distribui é o poder de levar o seu nome a todos, levar o seu amor a todos. É isso que nos instiga, né, a ter muita força, ter muita coragem, ter muita determinação e esperança. A gente, ao nos colocarmos a caminho de Jesus e com Jesus, a gente sente esse toque, esse chamado. Porque nós experimentamos a cada dia o amor de Deus. E a gente percebe que esse amor não pode simplesmente ficar na experiência de um ou de outro. A gente começa a entender que o amor de Deus necessita, não ele. Vou mudar a frase. A gente começa a perceber que nós, seres humanos, necessitamos desse contato, dessa experiência com o amor de Deus. E por isso a gente busca entregar esse amor a cada um dos que passam pelo nosso caminho. Jesus vem e diz, ide fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse é o selo. Nós pertencemos, por meio do batismo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Essa é a nossa missão. Missão que Deus claramente nos apresentou. Levar o seu nome a todos os povos. Levar o seu amor a todos. Não fazer distinção entre um e outro. Não. Todos são todos. E ensinar a observar tudo que vos ordenei. Aqui tem um ponto muito interessante, gente, que a gente termina a nossa reflexão de hoje nisso. A nossa missão é, iluminados pelo Espírito, levar o irmão, a irmã, a uma experiência com Jesus. Antes de tudo, é preciso ter essa experiência. É preciso ter esse contato. E aí a pessoa, e conosco também é assim, a pessoa, a partir dessa experiência, a partir desse tocar o Senhor, ela passa a experimentar o amor de Deus na sua própria vida. E aí ela decide seguir ou não o caminho do Senhor. E a partir dessa escolha,
que ela vai, na verdade, ela vai passar a observar aquilo que Deus nos pede. Mas percebam que tem toda uma experiência para a pessoa começar a seguir e a servir. E a nós, o que cabe? A nós cabe ensinar a observar. Gente, a palavra é muito precisa. A nós não cabe atirar pedra se não observar o que Deus nos manda, o que Jesus ordenou. A nós não cabe começar a excluir, esse observa, esse não observa. No fundo é tudo julgamento. Esse aqui eu trato desse jeito porque ele observa, esse eu trato de outro jeito porque ele não observa. A nós não cabe isso. O que Jesus colocou para cada um de nós é ensinar a observar. Então sim, você pode com muito amor, e deve, mas com muito amor, lembrando, apresentar a palavra de Deus, apresentar os mandamentos, apresentar a doutrina, apresentar numa forma de ensinar, realmente é uma apresentação, é o primeiro contato. E olha que é assim, é assado. Mas lembremos sempre que antes do caminho, do sim, precisa haver o relacionar-se com Deus. Até mesmo para nós. É muito difícil seguir? Mas seria basicamente impossível. Ou talvez seria realmente impossível seguir o que Deus nos pede se não tivéssemos um relacionamento com Ele. Porque não faz sentido. Faz sentido a partir de que nós nos encontramos no amor de Deus e também amamos o Senhor. Aí tudo passa a fazer sentido. Busquemos essa leveza. Busquemos entregar o Senhor. Não é um cristianismo, um catolicismo light. Muito pelo contrário. É um catolicismo baseado na experiência do amor. E isso não tem nada de confuso, de errado. Nós precisamos sim entregar o nosso Senhor tal qual Ele é, para que o mundo o conheça, na certeza de que aquele que conhece, aquele que é íntimo, aquele que experimenta Deus, esse sim passa ao seguir e ao servir. Querido Jesus, nós queremos te agradecer mais um dia por a sua revelação. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus conosco, um Deus que, além de ser o caminho, faz o caminho com a gente. Não nos deixa sozinhos. A palavra mesmo vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Este é verdadeiramente o Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós não nos afastemos de Ti, porque o Senhor nunca se afasta de nós, para que possamos cumprir o que o Senhor nos pede, inclusive aquilo que é espalhar a boa nova, levar o seu nome, fazer com que as pessoas verdadeiramente tenham esse encontro contigo. Dai-nos um coração, Senhor, aberto. E quando eu digo dai-nos, para cada um de nós, mas também para toda a humanidade, dai-nos um coração aberto a escutar a Tua voz, a se relacionar contigo e assim caminharmos todos para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Envie o Seu Santo Espírito para que assim possamos seguir
e servir-te. Amém.